Graça e paz. Quero te convidar a sentar agora um pouquinho. A gente vai ouvir uma palavra rapidinho do Senhor para as nossas vidas. E para a gente não demorar muito, você já vai abrindo sua Bíblia em Romanos 12, 1. Hoje eu gostaria de pensar com vocês um viver completo em Cristo. E a gente conhece muito aquele versículo de Mateus 6,33. E diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E a gente fala esse versículo, repete. Mas às vezes a gente não vive ele, ou às vezes a gente interpreta ele tão errado que a gente pensa assim: bom, quando eu acordar de manhã, já que eu tenho que dar o primeiro momento para Deus, eu vou fazer uma oração. Quando eu acordar de manhã, eu vou ler um versículo. Mas aí o resto do dia eu faço o que eu quiser, porque eu já dei meu primeiro momento para Deus, né? Então tudo bem, tá ok. Ou então eu digo: domingo é o primeiro dia da semana. Então vou entregar a Deus, mas o resto da semana eu faço o que eu quero. Mas não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para viver uma vida por completo, 100% dele. Não é 90%, não é 10%, não é 99,99%, é 100%, é por inteiro, é por completo. E aí Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, lá em Romanos 12, 1, vai dizer o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Observe que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele não diz assim: ofereça um louvor a Deus. Ofereça uma oferta em dinheiro a Deus. Ofereça um dia a Deus. Ele não diz isso. Ele diz: se ofereçam como sacrifício vivo. Então, servir a Deus requer entrega das nossas vidas. E uma entrega por completo. Não pela metade. Não só em algumas partes, em algumas áreas. Deus, eu te entrego a minha vida financeira, mas é emocional, deixa comigo. Deus, eu te entrego a minha vida na faculdade, mas assim, com os meus amigos, o Senhor deixa comigo. Não é isso. Não é para isso que Deus nos chama. E a primeira coisa que a gente precisa entender, quando a gente serve ao Senhor, e quando a gente vai viver uma vida por completo, é que é necessário deixar algumas coisas para trás. E aí eu gostaria, se você não conseguir abrir, você anota para estudar depois, porque o tempo hoje está corrido. Mas aí tem uma história muito bacana, em 1 Reis 19, 19 e 21, que é o chamado de Eliseu. E eu acho essa passagem tão bacana. São pouquinhos versículos, mas conta tanta coisa, que diz o seguinte: então Elias saiu e de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida de meu pai e minha mãe, disse. Então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. E aí você vai pensar assim: ok, Maíra, o que é que Eliseu fez? Ficou tão feliz que fez uma festa de despedida para o povo. Fez aquele churrascão, sabe? Convidou o pessoal e fez uma festa de despedida. Mas é muito mais do que isso. Quando Eliseu pega os bois, pega seu instrumento de trabalho, ele mata os bois, ele pega o instrumento de trabalho, toca fogo, vira carvão ali, né, para cozinhar aquela carne.
ele está dizendo uma coisa: eu não volto mais aqui. Eu não volto aqui. O meu instrumento de trabalho, aquilo que eu tinha aqui, aquilo que eu fazia aqui, eu já aniquilei. Eu entendi meu chamado e eu não vou voltar mais aqui. Porque se a nossa vida enquanto cristão tem altos e baixos, a gente vai passar por vários períodos. Períodos que a gente está bem, períodos que a gente não está tão bem. E se Eliseu tivesse alguma coisa guardada, se Eliseu fizesse assim, gente, guarda aí meu boi, guarda aí meu instrumento de trabalho, eu vou lá, eu vou ver se vai dar certo e depois eu volto. Na primeira dificuldade, Eliseu ia voltar, gente. Mas quando ele queima tudo, quando ele se desfaz das coisas que ele trabalhava, ele está querendo dizer, eu não volto mais aqui. E é como aquela música diz, para onde eu irei se eu não tenho mais para onde voltar? Então, viver uma vida de entrega, uma vida por completo em Deus, exige de nós deixar algumas coisas para trás. E foi isso que Jesus fez quando chamou os discípulos. Vem e me segue. Ele não disse, vem e fica trabalhando, vem e fica ali com a sua família, vem e vai fazer as suas obrigações. Ele disse, não, vem e me segue. Não é à toa que Pedro, João, deixou sua profissão de pescador e seguiu Jesus. E é assim que Jesus nos chama. Vem, e Ele nos quer por completo. E talvez você pense assim, mas será que eu devo largar meu carro, minha família, enfim? Não é isso. Existem coisas que nos prendem. Existem relacionamentos que nos prendem. Existem sentimentos que nos prendem que precisam ser deixados para trás para a gente viver uma vida por completo em Cristo. Porque se isso não acontecer, a gente não vai conseguir viver verdadeiramente em Deus. A gente vai ter dois senhores. Não sabe se vai cumprir o nosso chamado ou se volta para as coisas que ficaram para trás. E aí Paulo... Mas eu amo Paulo, tá, gente? Paulo, mais uma vez, inspirado pelo Espírito Santo, lá em Filipenses 3:13, vai dizer que, esquecendo as coisas que para trás ficaram, ele segue em frente para as coisas adiante. E é isso que a gente tem que fazer. E eu te pergunto nessa noite, o que é que você tem que deixar para viver uma vida completa em Deus? Para viver o seu propósito 100%. A segunda coisa que a gente precisa entender é que para viver uma vida completa em Deus, é preciso entregar os nossos sonhos. E existe uma pessoa na Bíblia que fez isso de uma forma tão linda, tão especial, e ele se chama Abraão. E eu gostaria de ler rapidinho com vocês Gênesis 22, versículo de 1 a 3, e depois a gente lê o 9. Diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhes, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Versículo 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. O final dessa história você sabe. Deus vê a fidelidade de Abraão e disse, olha, Abraão, não precisa matar Isaque, mas o que eu quero falar com vocês é que Isaque, como Deus bem fala com Abraão, não era qualquer filho, era o filho amado de Abraão, era o sonho de Abraão, era o desejado de Abraão. E a gente vai ter na vida alguns sonhos, alguns desejos, alguns projetos, vai ser tão amados nossos e que precisa ser entregue a Deus, porque se a gente não entrega, a gente não vive uma vida por completo. E você pode pensar, mas que Deus ruim, Deus tem tudo, ainda quer meus sonhos? Não. Deus quer o nosso coração por completo e para isso Ele não divide a sua glória com ninguém. E para falar sobre entrega de sonho, eu tenho uma experiência e é muito forte. Para mim foi muito forte, para vocês talvez não seja nada. Mas eu tinha uma vontade muito maior de casar. Eu não sei quando isso começou, mas quem conhece os meus pais sabe que eles são um casal, assim, eles são um exemplo mesmo de casal.
É muito bonito ver eles dois juntos, como eles se cuidam, como eles se gostam. Então, eu sempre tive uma referência muito boa de casamento. Então, eu queria casar também. E aí, eu fazia algumas coisas na minha vida. Eu dizia assim, eu vou cozinhar, aprender a cozinhar, porque quando eu casar, aí eu cozinho bem, com meu marido. Eu vou para a igreja buscar a Deus, porque eu sei que na igreja vai ter um marido de Deus para mim. Teve uma época, eu era gordinha quando eu era adolescente, aí eu fiz, não, eu vou para a academia e vou emagrecer, porque quando eu casar, eu quero estar com um corpo bonito, meu marido. E aí, o que aconteceu? Mas ele encontra um rapaz, né? Tinha 19 anos na época, e gostei dele, ele gostou de mim, a gente começou a orar, estava tão crente naquela época, e pedia sinais a Deus, Deus é a pessoa, não sei o quê. E aí eu criei, gente, um bocado de sinal na minha mente, porque, como Jeremias vai falar, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Então, nosso coração nos engana. E aí eu criei um bocado de sinal. Resultado, não deu certo. E aí um dia eu chorando, Deus, por que você deu tanto sinal e não era? Por que não deu certo? Por que você está me deixando sofrer aqui? E eu acho que Jesus olhou e deu risada. E aí eu chorei, e quando eu estava mais calma, Deus falou fortemente comigo, Mai, assim, Mai mesmo, de forma muito carinhosa, você idolatra o sonho de casar. Eu disse, como assim, Deus? Eu idólatra? Não, eu sou crente desde criança. Que nada. Ele, você idolatra o sonho de casar. Como assim, Deus? E ele foi me mostrando na minha vida todas as vezes que o sonho de casar estava acima dele. Era a minha primeira prioridade. E aí eu chorei, disse, Deus, me perdoa, eu não quero mais ter o sonho de casar como prioridade. Eu entrego a Ti esse sonho. E aí você me pergunta hoje, Maíra, você não quer casar? Quero casar. Mas meu pensamento hoje é totalmente diferente. Aquele dia, lá no meu quarto, chorando, quando Deus me confrontou, a minha vida mudou. Porque não é que eu não queira casar, eu quero casar e eu sei que eu vou casar, porque Filipenses 2:13 diz, Deus é que opera em vós o querer e o efetuar. Ele não bota no coração da gente uma vontade que Ele não queira realizar, mas Ele vai fazer do jeito dele. Isso não tem que ser a minha prioridade. E eu falo direto, hoje se Deus dizer assim, Maeli, você não vai casar, você vai para uma tribo lá no Amazonas e vai viver lá. Vai viver com os índios e é isso. Eu vou. E eu vou feliz, porque eu sei que lá você completa em Deus. Porque aquilo que Ele criou e projetou para a gente é que é importante viver para Ele e não viver os nossos sonhos. Então, entenda, onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. O que é na sua vida, qual é o sonho na sua vida, qual é o projeto, qual é o desejo que tem tomado o lugar de Deus, que é maior do que Deus na sua vida, que tem impedido de você viver uma vida 100% com Ele. Pense, reflita, que muitas vezes outras coisas estão sendo prioridade, e não faça como eu, não. Não engane seu coração, mas casar é de Deus. Deus criou a família. Criou para a honra e glória do nome dEle. Não para fazer gente feliz. Não para que isso seja a prioridade. Mas Deus criou a ciência, as universidades, os cursos legais. Criou para a honra e glória dEle. Não porque isso tem que ser prioridade na nossa vida. Não porque um trabalho, um carro tem que ser prioridade na nossa vida. Então, que desejo é esse? Que sonho é esse que está tomando o lugar de Deus na sua vida? Tome cuidado. Porque, como eu disse, Deus não divide a sua glória com ninguém. Se você insistir nisso, Ele vai tomar. Vai tomar. Estou falando isso por experiência própria. Então, a gente já falou. Primeira coisa, é preciso deixar algumas coisas para trás. A segunda coisa, é preciso entregar a Deus os nossos sonhos, desejos e planos. E a terceira coisa, e aí uma mulher que eu amo na Bíblia, uma história linda, que é a rainha Esther, é que nós precisamos nos entregar tão por completo, que se a nossa vida estiver em perigo por amor a Deus, nós devemos fazer e ir. Nós não devemos amar a nossa vida mais do que a Deus. E foi isso que Esther fez. Esther 4, 9 até o 16, diz o seguinte. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então, ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei
para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei ou pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou dizer-lhes: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calado nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Ester mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Quem é que você tem amado mais? Você, a sua vida aqui na terra ou a Deus? Será que você está disposta hoje a colocar sua vida em perigo por amor a Deus? Porque foi assim com os primeiros cristãos. Foi assim com os primeiros apóstolos. Eles estavam tão entregues a Deus, a ponto de dizer: se precisar morrer, eu vou morrer. Não é à toa que Paulo, lá em Filipenses 1, versículo 20 e 21. Inclusive, é um versículo tão conhecido da gente, que a gente ama repetir por aí. Diz assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer na vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aí? Quem tem sido mais importante na sua vida? Será que realmente o viver é Cristo e o morrer é lucro? Ou, Senhor, me desculpa, mas eu ainda quero ter neto. Senhor, me desculpa, mas eu ainda quero fazer esse projeto. Não. Será que, se preciso for, você entrega a sua vida? Porque a palavra, o próprio Jesus, quando eu estava aqui na terra, ele vai falar em João 12, 25. Quem quiser ganhar a sua vida, o que é que vai acontecer? Perdê-la. Mas aquele que desprezar a sua vida aqui na terra, terá a vida reservada lá no céu, na eternidade. Então, não se engane. Não se engane. A nossa vida aqui é para ser vivida para Cristo, não para nós. E se necessário for botar a nossa vida em perigo por amor dele, a gente precisa fazer. Porque isso é se entregar por completo. Então, só para a gente recapitular, falei de 3 coisas aqui. Primeira coisa, para viver uma vida completa, 100% em Deus, é necessário deixar algumas coisas para trás. Pense o que é que você tem carregado aí, que tem te impedido de servir ao Senhor por completo. Segunda coisa, é preciso entregar os sonhos, projetos e planos. Qual é o plano e o projeto que tem sido ídolo na sua vida? Que tem sido sua prioridade, que tomou o lugar de Deus? A terceira coisa, você precisa amar a Deus de tal forma que, se precisar morrer por Ele, você vai morrer. Então, quem você tem amado mais? A Deus ou a sua vida? E aí, só para a gente finalizar, porque hoje a gente vai ter que ser corrido, você pode me perguntar: vixe, mas ele não tem vontade de viver para Jesus, não. Qual é a vantagem de viver para Jesus? Tenho que largar coisa, tenho que entregar meu sonho, e se preciso for, eu tenho até que morrer por Jesus. Pois tem muitas coisas que vão dizer que vale a pena viver para Jesus. Eu separei 4 coisas para a gente falar aqui, muito rapidamente. Mas eu tenho certeza que, se a gente sentasse um dia, quando a gente puder virar à noite, aí eu trago mais coisas, a gente vira madrugada pensando em todas as vantagens que é viver para Cristo, viver por completo em Cristo. Mas então, a primeira coisa está em Romanos 8, 28, e vai dizer:
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Gente, todas as coisas é todas as coisas. Como eu falei, não é 90%, não é 95%, é 100%, é todas as coisas. Isso quer dizer que as coisas ruins e as coisas boas vão cooperar para o nosso bem, pelo bem daqueles que amam a Deus. Então, essa é a primeira vantagem de você se entregar por completo a Deus. É que tudo vai cooperar para o seu bem. Já pensou que coisa boa? Você olhar até para a circunstância ruim e dizer, não ligo, porque eu sei que isso aqui coopera para o meu bem. Então, primeira vantagem. A segunda vantagem está em Mateus 19, 29. Jesus vai dizer que todo aquele que deixa a casa, que deixa a mãe, que deixa filho para servir o reino de Deus, vai ser recompensado. Então, não se engane. A Bíblia diz que se a gente der um copo de água para um servo dele, a gente vai ser recompensado por isso. Imagine servir a Deus por completo. Deus vai nos recompensar. Gente, Deus é bom. Deus é bom. Ele quer dar a gente, Ele quer fazer coisas pela gente, mas às vezes a gente fica tão retraído, tão preso nas coisas desse mundo, que a gente perde as bênçãos do Senhor. Então, a segunda coisa, nós seremos recompensados por tudo aquilo que a gente fazer em nome do reino de Deus, em nome de Jesus. A terceira coisa está em Jeremias 29, 11. E aí Deus fala, eu é quem sei. Os planos que eu tenho para vocês são planos de bênção e não de mal, de te fazer prosperar, de ter um futuro. Então, imagine, servir a Deus é ter a certeza que aquilo que Ele planeja para a gente é bênção, é paz, é alegria, é ter um futuro abençoado. Então, a terceira coisa de servir o Senhor por completa vantagem é que você vai viver em paz na terra, ainda que isso aqui esteja um caos, você tem a paz do Espírito em você. O Senhor tem planos bons para você, o Senhor quer que você viva uma história boa, bonita, agradável. E a última coisa, mas eu diria que é a coisa mais importante que tem em servir ao Senhor, está lá em Romanos 6, 8. E Paulo, mais uma vez, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, vai dizer, se morremos com Cristo, cremos que com Ele viveremos. Coitado das pessoas que acham que só tem essa vida aqui terrena para viver, né? Mas é gente que ama a Cristo, que quer viver por completo, 100% para Ele. A gente tem a certeza que se a gente morre com Cristo, certamente nós viveremos com Ele na glória. Certamente nós viveremos uma vida eterna, seremos glorificados junto com Cristo. A Bíblia nos afirma isso e podemos acreditar com toda certeza. Então, eu só trouxe 4 vantagens de viver por completo para Cristo. Mas se eu perguntar a cada um aqui, cada um vai dizer uma coisa diferente. E mais do que qualquer coisa. Melhor do que ganhar bênçãos, melhor do que tudo que Deus pode fazer pela gente aqui na terra, é saber que um dia a gente vai viver eternamente com Ele. Não porque o céu é bom, que é bom, viu? Acho que no céu a gente vai voar, vai se teletransportar. Eu fico pensando no céu de várias formas. E aí, não porque o céu é bom, mas porque tem Jesus lá. Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é fonte de luz, Ele é fonte de amor. Ele é tudo que a gente pode querer na vida. Então, por que não viver por completo? O que é que te falta hoje para viver a plenitude de Deus na sua vida? O que é que falta hoje para você viver 100% para Jesus? É algum sonho que você precisa entregar? É alguma coisa que você precisa deixar para trás? Ou será que é porque você está amando mais sua vida do que Ele? Então, que essa palavra fique no seu coração. E não se engane, viu? Não leia e ache eu li, está tudo bem, não. A Bíblia fala que como um tolo, que faz o alicerce da sua casa na areia, é aquele que ouve a palavra de Deus, lê a palavra de Deus e não pratica. Então, se essa palavra falou contigo hoje, pratique. Não queira só ouvir, pratique. E alicerce a sua casa na rocha que é Jesus. Porque senão qualquer vento, qualquer chuva,
qualquer agonia do mundo vai te derrubar. É isso. Amém. Então, vamos orar, gente. Vamos orar. Amém. Queria que você ficasse de pé. Existe uma música que diz assim, né? Na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração. Na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração. Senhor, Tu és o dono da nossa vida. Tu és o nosso Senhor, o dono do nosso coração, dono de tudo que existe no céu, na terra e no mar. E nós te engrandecemos e te agradecemos. Obrigada, Senhor, porque Tu se importa tanto conosco, que o Senhor nos confronta nas nossas dificuldades, nos nossos medos, nas nossas falhas, porque o Senhor quer nos trazer para mais perto de Ti. Então nos ajuda hoje, Senhor, a largar as coisas que nos prendem, a entregar os nossos sonhos a Ti, a viver uma vida por completo em Ti, 100%, Senhor. Porque nós necessitamos de Ti e sabemos que sem Ti não podemos viver. Então nos ajuda nas nossas falhas, nas nossas dificuldades, Pai, para que a gente esteja cada dia mais pertinho de Ti, vivendo cada dia 100%, por completo, integralmente a Tua vida em nossas vidas, para o louvor e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém.